A amamentação é a mais antiga e considerada a melhor forma de alimentar os bebés, com benefícios para a criança e para a mãe. E com a vacinação anti-Covid na ordem do dia, importa perceber se as vacinas são ou não recomendadas, quer a grávidas, quer a mães que estão a amamentar, apesar do pouco tempo de estudos das vacinas. O tema para a conversa com a doutora Inês Palma Reis, coordenadora adjunta do Núcleo de Estudos de Medicina Obstétrica da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Isto está, de facto, na ordem do dia, uma vez que temos duas mulheres grávidas ligadas à ECMO em São João, no Porto. Afinal, devem ou não? Ouvimos as médicas nessa reportagem dizer que deviam ser vacinadas. No caso destas, não estavam vacinadas contra a Covid-19. Há algum risco para os bebés, neste caso? Em geral, a recomendação é que vacinemos as grávidas, sendo que esta recomendação não surgiu ao mesmo tempo que apareceram as vacinas. Portanto, é natural que ainda haja muitas grávidas que não estão vacinadas. Ainda assim, neste momento, e há mais de um mês que temos indicações formais para vacinar as grávidas que já tenham pelo menos ultrapassado as 21 semanas, já tenham feito a ecografia morfológica para já ficarmos mais descansados. Isso quer dizer que foi testado, foram feitos testes em relação às grávidas? Foram feitos testes em animais. E os testes em animais parecem indicar haver segurança. Depois, há a experiência dos poucos meses em que a vacina tem sido utilizada ou em profissionais de saúde ou em mulheres que foram vacinadas inicialmente na gravidez sem saberem que estavam grávidas, por exemplo, e que, entretanto, não há indícios de que a gravidez tenha corrido pior por isso. O efeito protetor da vacina reflete-se na criança, direto ou indiretamente no bebê? Em animais, sim. Ou pelo menos passa algum grau de imunidade. Em humanos não há certezas. Também não há tempo suficiente, mas não há tempo suficiente para fazer essa análise. Mas pensa-se que sim, pelo menos é importante ter as mães saudáveis o mais tempo possível na gravidez. Há casos de mães que de facto se vacinam, grávidas naturalmente, com receio, mulheres grávidas de eventuais, ou que não se vacinam com medo desses efeitos que pode ter na criança? Sim, há muitas grávidas que recusam a vacinação por ser uma vacina recente. Há dados científicos que provem... Exatamente. Por termos uma vacina muito recente, é uma doença também recente, ainda com pouca evidência. Mas já temos também muitas grávidas a fazer a vacina, ou que fizeram a vacina precocemente antes de termos a recomendação, e não temos evidência de que seja mau para a criança. E mães infectadas com Covid-19 devem ser apoiadas na amamentação, mesmo Sim. as sintomáticas? Sim, em relação a isso há mais tempo de estudo. No fundo, desde que surgiu a doença e a pandemia, houve uma fase inicial em que, na dúvida, se separavam os recém-nascidos das mães e se evitava a amamentação, mas essa fase foi transitória e rapidamente se percebeu que os benefícios da amamentação superavam largamente o risco mínimo que existe da mãe transmitir a infecção ao bebê, ao recém-nascido. Mesmo também nos bebés prematuros? Eu não sou pediatra, portanto claro, não é uma área da minha maior segurança, mas mesmo em bebés prematuros parece que o leite materno que é muito importante, é natural que possa mesmo assim... E, eventualmente, nesses casos, os neonatologistas poderiam recorrer ao banco de leite materno que existe em alguns hospitais e aí ser leite materno, mas não da mãe infectada. Há pouco comecei por dizer que a amamentação é, de facto, benéfica tanto para a criança como para a mãe. Pode especificar que benefícios podem ser estes? Portanto, os mais óbvios são os benefícios para a criança. Portanto, primeiro que tudo, a nutrição e a hidratação perfeitas e adequadas a cada momento da vida do bebê. E depois, a longo prazo, parece prevenir na criança e futuro adulto uma série de doenças crónicas e as suas complicações. Na mãe, também, uma amamentação bem sucedida e prolongada parece diminuir o risco de neoplasias, ajuda na redução do peso e, portanto, no controle de doenças como a obesidade e da diabetes, diminuindo o fator de risco. Hoje em dia há muitas jovens mães com tendência para amamentar até muito tarde. Já vi casos de crianças com 4 anos que continuam a ser amamentadas. Isso é
é correto aos olhos de hoje, no sentido quais são os benefícios, neste caso, para a mãe e para a criança? Não se sabe qual é a duração ideal. A Organização Mundial de Saúde recomenda tentar pelo menos os 6 meses de amamentação exclusiva, e isto não são recomendações apenas para os países do terceiro mundo, em que não há alternativas seguras, são recomendações transversais a todos os países. A partir dos 6 meses, que já se recomenda geralmente o iniciar da alimentação complementar, já dependerá da mãe e da criança o tempo possível e adequado para cada caso. E pensa-se que não haverá um limite enquanto funcionar bem para os dois lados. No Ocidente, naturalmente, há alternativas para as mães que não querem amamentar. Sim. Isso é mais difícil nos países do terceiro mundo ou não há? É mais Exato. difícil nessas circunstâncias, claro. Muito obrigada, doutora Inês Palma Reis, por ter estado Obrigada a connosco.